dia. Primeiro, eu já agradeço o convite de estar aqui novamente com vocês, que é sempre um prazer muito grande. Tá? E espero que a gente possa ter uma conversa. Eu gosto, assim, da colaboração de vocês, tá? E já, para quem não lembra da outra vez que eu vim, que se não tem uma participação espontânea, é muito caro. Tá? Porque eu acho que é interessante isso, a gente trocar ideias. Não só porque acrescenta coisas ao que eu falo, mas nós aprendemos mais do que ficar só quietinhos. Então, não tenho vergonha. Quer falar? Levanta a mão, vamos falar. O tema que eu trouxe hoje é um tema que eu acho que é tão importante. Ele sempre foi, mas cada vez mais nós precisamos ter isso em mente. Esperança. Né? O que é esperança hoje em dia? Mas antes da gente falar de hoje em dia, eu vou começar a falar com algo mais antigo. Mitologia. Pandora. Quem já ouviu falar da Pandora? É conhecida como a do potinho lá, trouxe as riquezas, e ali ela queria, porque queria descobrir, e de repente verificou todo aquele egoísmo, tudo aquilo que foi soltando, e assim ela precisou rever tudo isso. Sim. É muito conhecido como a caixa de Pandora, mas você está certa. No original não é uma caixa, é um vaso. E nesse vaso diz que estavam todas as mazelas. E aí, vocês já se perguntaram por quê? Se era uma caixa ou vaso de mazelas, de desgraça, por que a esperança estava lá dentro? E diz que quando abriu o vaso, ou seja, a caixa, saíram todas essas desgraças, todas essas tristezas que foram para o planeta, para o mundo, né? Caio, se eu estiver andando muito, você me fala, tá? Porque eu gosto de andar. E que a última coisa que ficou lá dentro, que ela fechou, é a esperança. Por isso que diz que essa frase conhecida, a esperança é a última que morre. E na verdade também é a primeira que nasce, né? Mas ainda por quê? Temos uma outra deusa, fora a Pandora, que não é tão conhecida, que é Elpis. Por quê? Ela é a deusa da esperança, mas também é a deusa do sofrimento. E aí que está uma explicação nessa mitologia de por que a esperança fica ali junto, com tanta tristeza, com tanta desgraça. Porque, na verdade, a esperança está ligada com o sofrimento. Porque a gente só tem esperança quando a gente tem alguma coisa que não está boa. Se você tivesse tudo perfeito, já tivesse tudo alcançando a perfeição que a gente quer, a gente teria, é necessária a esperança. A esperança, ela está naquela procura por alguma coisa melhor. No momento de um problema de saúde, seja seu, de um familiar, em que você tenha esperança que a pessoa vai ficar bem, você tem a esperança que aquele exame vai estar em ordem, você tem a esperança que vai conseguir um emprego melhor, você tem a esperança que as coisas vão melhorar, a esperança que as guerras vão terminar. Mas se você não tiver nenhum sofrimento, também não tem esperança. Não é necessário. Então, na caixa de Pandora, a esperança ela está ali porque ela está ligada com o sofrimento. Essa é uma introdução
mitológica, eu acho interessante, né? E a esperança é o que a gente faz, a gente acordar de manhã para viver o nosso dia. Que tantas coisinhas pequenas. Eu sempre falo assim que as nossas palestras, nossas conversas, eu não procuro discutir muita coisa assim, por exemplo, eu não vou falar do problema da guerra, que está tão feio, né? E a gente sabe que acaba atingindo a gente. Claro, a gente tem esperança que as coisas vão se resolver. Mas eu gosto muito de pegar o nosso dia a dia. Porque se a gente não começa nas pequenas coisas que estão próximas, essas coisas que a gente pode intervir, as outras nós vibramos, quando fazemos nosso evangelho no lar, a gente sempre procura, né? Naquele momento em que a gente procura as melhores vibrações que enviamos para todo esse globo terrestre, que a gente envia para todas as pessoas que têm o poder na mão. Mas a gente não pode esquecer do principal para a gente, é o nosso dia a dia, nas coisas que a gente intervém, porque é nessas que cada um fazendo a parte, com certeza vai atingir o grande, né? A esperança está então no nosso cotidiano. Quando a gente acorda de manhã, que a gente espera ter um bom dia, que a gente espera que todas as coisas deem certo, que a gente sai para o trabalho, vamos esperar que não tenha nenhum problema com o carro, nenhum problema, e que tudo corra da melhor forma possível. E esperança? É esse sentimento de que é possível. Tudo é possível. E que tudo vai sair da melhor forma possível, né? A palavra esperança vem do latim esperare, que significa esperar com perseverança. Mas aí, Isabel, o que é perseverança? Persistência. A persistência. A gente tem que perseverar. Porque as coisas não se resolvem de um dia para o outro. Assim como a nossa evolução, né? É na perseverança que nós vamos evoluir. É na perseverança que nós vamos aprender cada dia mais. Nós temos a esperança de alcançar esse progresso. E é na perseverança que nós vamos chegar nela. Então, significado de perseverança. Qualidade da pessoa persistente, né? De quem não desiste jamais. Quer dizer, conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Característica de quem persevera, insiste e não desiste. Desistir é tão fácil, né? A gente se acomoda. Como é que é? Como é que a minha amiga estava falando? Que ela fez uma caminhada pequena. Quanto foi essa caminhada? 38 quilômetros. 38 quilômetros andando ontem. Aí ela chegou lá na casa dela, ela estava ótima, nada doía, né? Olha, como é que ela conseguiu chegar aqui hoje, domingo de manhã? Que, olha, eu acho que você acordar, sair de casa para vir aqui, para ouvir a Emília falar, isso também já é perseverança. Porque acredita que vai ser bom. Aí faz coisa, nem lembro, quem é essa Emília? Será que ela vai falar alguma coisa que vale a pena eu me abalar de sair de casa para escutar? É perseverança. Foi fácil sair de casa para vir aqui? Conta aqui para
nossos amigos aqui. Foi? Não. Foi fácil fazer a caminhada? Foi mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mas você conseguiu. Perseverança. Mas pode ter certeza. Eu espero que a palestra também ajude aqui a gente, a mim e a vocês, a gente sair sempre melhor do que entrou aqui. Mas nós aprendemos esse fato da gente se pôr em movimento. Mesmo quando a gente fala assim, ai, seria tão mais fácil eu ficar acomodada em casa. Então, a perseverança, a Elke esquece junta com a Pandora, a esperança, é o que vai fazer esse progresso para a gente, né? No Espiritismo, a esperança é um sentimento que leva a pessoa a olhar para o futuro com a expectativa de que ele seja melhor do que o presente. A gente já aprendeu muita coisa, né? A gente sabe que aqui é uma escola que estamos aprendendo. E a esperança do que virá. Nós sabemos que nós estamos sempre evoluindo. Pode ser num passo lento, cada um no seu tempo, né? Mas sempre progredindo. E é progredir para algo bom. A esperança é um sentimento que renova a mente, o corpo e o espírito. Faz com que a pessoa enfrente os sofrimentos e a luta pela vida como algo passageiro. Porque a gente sabe que todo sofrimento, todas as batalhas que a gente enfrenta, umas mais leves, umas pesadas, mas todos temos. Mas é tudo passageiro. E essa esperança faz com que a gente possa continuar sempre. Eu acho que é um dos pontos básicos do Espiritismo é esse. A gente saber, não é só acreditar, é saber que nós teremos outras encarnações, porque nós estamos no processo de aprendizado, mas que a gente vai evoluir e tem algo muito bom aí para frente. É um combustível para a vida que pode ser encontrado no coração, nos momentos de incerteza, dúvida, ansiedade e sofrimento. Porque a esperança, ela é ligada sim ao sofrimento. Então, quando a gente tem as dificuldades, é que a gente tem que ativar essa esperança, a última lá da caixa. É um sentimento de confiança que sustenta a pessoa na espera do bem e do futuro. Mas, além de tudo, a nossa esperança também é de que a gente não vai ficar parado, a gente vai. Não é assim, eu vou ficar aqui sentadinho, porque eu tenho esperança que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. A esperança, ela é de você levantar e fazer a sua parte. Não vale assim, não são os nossos mentores, nossos espíritos amigos que vão fazer a nossa parte. Eles vão sim nos auxiliar, mas se a gente fizer a nossa parte. Porque se a gente decidir, não, eu vou ficar aqui sentada, mentor, eu estou com esse problema aqui, esse, dá um jeito aí para mim. Não vai funcionar sem galho, não vai não, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Levantar, mesmo que o corpo estiver dolorido, porque a gente andou demais, o dia passado foi pesado. Vamos levantar e fazer a nossa parte. E fazendo o nosso pequeno, se você pensar bem, não é pequeno. Agora me passou aqui na lembrança, quem souber me ajuda. Como é que era aquela história do efeito borboleta? Não tem
Você conhece? Não. Que uma coisa mínima, ela afeta o universo. Eu não lembro da história direitinho, mas procure o efeito borboleta. Porque todas as nossas ações, elas têm reflexo. Vocês vêm escutar, não vêm falar aqui. Mas a gente não sabe qual é o efeito que as minhas palavras terão para vocês. Às vezes uma frase que para mim pareceu tão simples, ela pega de jeito alguém. E isso modifica aquele dia, ela vai falar com uma outra pessoa e aquilo está fazendo efeito. Então, às vezes são coisas pequenas que acabam atingindo um grande. Eu vou procurando depois isso aí, eu preciso me lembrar dessa história. O efeito borboleta. O efeito borboleta é que a pessoa veio no casulo, ela já estava quase saindo, vou só simplificar, ela estava quase saindo, ele foi lá e cortou, facilitar. Só que ela não conseguiu voar, porque quando ela sai, retira todos os resíduos que estão na coisa e ela sai. É a mesma coisa como nós. Para nós evoluirmos, nós temos que tirar os nossos vícios, os nossos defeitos. Sim, é verdade. É mais ou menos isso. Mas tinha mais alguma coisa de que quando você afeta, Você aí afetou. atrapalha, Você você atrapalha o universo inteiro. Exatamente. De coisas que deveriam acontecer. Quanto mais você e não facilita, acontecem. mais você complica. É possível. Tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? Tem que ter paciência. É que, como antigamente, a gente não podia perguntar nada nas religiões antigas. Sim. Nós aceitávamos. Certo? A A doutrina gente espírita vem dizer para se você calar. perguntar. Kardec é bem perseverante nisso. Por isso que eu acho também importante que quando a gente está aqui falando, que as pessoas tenham essa interação. Porque quantas coisas elas podem se ampliar e com a colaboração de quem está ali, fica muito melhor do que eu tinha planejado. É importante que as pessoas participem, mas antigamente você só pode escutar. Olha, já aconteceu, assim, de eu ir em missa, aí o padre está fazendo uma parte da homilia, né? Aí eu fico pensando em alguma coisa, me dava vontade de fazer uma pergunta. Sabe, tirar uma dúvida, eu queria fazer uma pergunta, mas não pode não. Infelizmente, porque eu acho que se eu pudesse fazer a pergunta que naquele momento me apareceu, eu aprenderia mais. Aquelas palavras, elas fariam muito mais sentido e mais efeito, né? Então a gente precisa assim, perguntar, tirar dúvidas e acrescentar ideias. Jesus era perguntador, mas ele dava as respostas posteriormente. Sim. Nós estamos aprendendo, né? Às vezes alguém pode também me fazer uma pergunta e eu não sei a resposta. Mas você vai buscar Você para vai depois buscar. dar. Sim. A esperança não só de dias melhores, problemas resolvidos, objetivos alcançados, enfim, a felicidade. Porque o que a gente quer não é só que o problema se resolva. A gente quer algo maior, que é ser feliz. Não é o nosso objetivo ser feliz? E aí, complicamos mais ainda, porque felicidade é uma coisa complexa. Eu acho que até mesmo se a gente fosse falar com felicidade, o que é felicidade, poderia fazer mais de uma palestra sobre esse assunto. Felicidade. Mas é possível aprender a ser feliz? Se a gente aprende,
sendo grato, dando valor às pequenas coisas, né? Agradecendo a Deus todo dia pela vida, pela oportunidade. Acho que isso aí já vai nos sentir afastar. Agora, também já pega assim o que é ser feliz, porque pode variar de pessoa para pessoa. Sim. Cada um. De repente, a felicidade dele tá. Ele quer o carro do ano. A felicidade para ela sabe que o maior sonho dela é uma casa autolimpante. Quem gostaria de uma casa autolimpante? Você aperta o botão e você vê que está tudo limpo. Se não precisa fazer. Para ela, a felicidade vai ser o almoço de domingo que, quem sabe, ele leve ela para almoçar fora, não sei. E ela vai ser, agora estou feliz. Eu não vou para a cozinha hoje. Hoje. A felicidade escolheu. O meu amigo, aposto que a felicidade dele seria ele acordar de manhã, pular da cama. Opa! Epa! Tá faltando alguma coisa aqui. O que é? A dor da coluna? Se não tiver mais essa dor na coluna, é a felicidade dele. Cada um vai ter uma visão de felicidade. De forma geral, é o que a nossa Só para complementar, né? eu tenho há um bom tempo eu venho perguntando, você fica feliz ou fica triste quando você encontra uma importância na rua? Um dinheiro? Olha, Reticências. Você fica feliz ou fica triste? Fica triste. bem, primeiramente, Você se que hoje em realmente dia, com feliz. essa história de Pix, não se acha dinheiro na rua. Porém, outro dia eu estava indo lá para a feira, eu moro em Águas de Lindóia, né? E agora está um pouquinho mais longe e eu não tenho carro, eu vou a pé. Fui cortando o caminho lá pela praça, Demar de Barros, que você conhece. É R$30 no chão. Eu achei dinheiro, que a mina, como te falei, hoje em dia não se acha. Ninguém lá, ninguém. Tinha ninguém, lugar nenhum. Bem, eu não vou deixar o dinheiro lá no chão, né? Peguei o dinheiro. Então fiquei procurando, ver se tinha alguém por perto, o dia inteiro. Porque a questão é a seguinte, eu posso ficar até contente. Porque eu acho que eu tinha muito pouco na época. Ia me ajudar lá na feira. Só que tem um lado triste. Exatamente, é isso que a gente tem que É pensar. esse. Alguém perdeu. A reticências. Se eu fiquei contente, Meio a meio, vai. eu não posso dizer que eu fiquei triste. Por mim. É. Mas a gente fica triste porque se eu achei, Alguém perdeu. alguém perdeu. E se aquilo me ajudava lá na feira, mas podia ser Que ele também queria transtorno. te ajudar. Alguém pode ter ficado com um problema muito sério. Só que, e aí você não tem como, não dá, não tinha ninguém mesmo pela região. Agora, teve uma vez, não exatamente que eu achei, mas eu fui pegar dinheiro no caixa eletrônico, eu não sei se vocês conhecem, o terminal de ônibus em São Paulo, o terminal Capelinha, ele é bem grande. E eu fui pegar o dinheiro e acho que eu peguei, não lembro exatamente, era pouca coisa também que eu pedi lá pro caixa. Mas veio grudado, as notas veio grudadas e Veio a mais. veio a mais, eu não lembro quanto, mas em termos assim, tipo uns R$100 a mais. Grudado naquela nota de R$50. Tá. Do caixa eletrônico. Vem cá, ela me diz seriamente, se eu chegasse para o fiscal do terminal de ônibus, olha, saiu R$100 a
mais. Eu vou entregar para o senhor. Ele tinha alguma coisa a ver com caixa eletrônica? Não. Ele ia devolver para alguém do banco? Não. Só que também até aí. Será que alguém não teve que pagar essa diferença? Eu não tinha para quem devolver. Se fosse um caixa pessoal, você poderia devolver. Ah, sim, no caixa. No supermercado já aconteceu. O supermercado te dá um troco a mais, você devolve. Mas tá ali, né? Agora, como é felicidade isso? Além de que eu acho que nesses casos assim, de achar, não é felicidade, você pode até ficar contente. Fiquei contente, feira. Opa, R$100. Mas tem um lado Tem uma passagem de negativo. Bezerra sobre isso. Você Ele estava concorda? precisando de dinheiro e apareceu um aluno que nunca mais veio. Pagou antecipadamente e Olha, depois não veio. tem um exemplo de felicidade e infelicidade pior que isso daí. Muito pior, eu acho. E eu sempre penso nisso. Transplante de órgãos. Você está na fila que você precisa de um transplante de coração. Aí te dão uma notícia. Olha, seu órgão já está vindo, você vai operar, receber um novo coração. É felicidade? Os parentes não ficam todos felizes? E a pessoa que faleceu, que desencarnou, para você receber o órgão? E aquela família? E aí? Não é a mesma coisa? Você tem dois lados, né? Você está feliz, mas, como é que você falou? Os pontinhos da reticência? As reticências. É por isso Para que pensar. felicidade não é desse mundo, né? Não. Porque é muito relativo. Sim. Porque se você depender de ser feliz, precisar de uma tristeza, uma desgraça de alguém, não é felicidade completa. Assim mesmo como a gente tem a felicidade no espírito, com relação à vida material, é a posse do necessário, não é do supérfluo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé, esperança no futuro. Mas a gente jamais vai ter a felicidade aqui completa. Como a gente pode ser feliz, dizer, eu sou completamente feliz, sabendo de tanta desgraça, de tanta criança sofrendo, não só pensando em guerra, mas quando a gente sabe de uma criança que foi morta, às vezes até pela própria paz, né? Dá para ser completamente feliz? Não. Mas se a gente tiver essa consciência de que eu estou fazendo a parte que eu preciso fazer, eu cuido dessas pequenas coisas do meu dia a dia, a gente pode alcançar uma certa felicidade, sim. E é isso que a gente tem que buscar, né? A gente luta no dia a dia para que o planeta Terra também passe por essas provas, expiações, regeneração, e que vá progredindo cada vez mais, né? Encontrar a felicidade é um dos maiores desejos do ser humano. De acordo com um grupo de pesquisadores da Universidade de Bristol, Inglaterra, que estudou a felicidade, sim, é possível aprender a ser feliz. E deu uma listinha, né, de coisas que é uma lista interessante. Boas práticas. Ter boa qualidade de sono, que não é. Olha, eu trabalho com acupuntura,
alguns tipos de massagem, aurícula. Lá no balneário de Águas de Lindóia, todo sábado de manhã a gente tem um trabalho voluntário lá de trabalho com isso. E qualidade de sono, é o que mais que o pessoal reclama. Que consegue ter uma noite de sono boa, que descansa, e faz diferença para a felicidade. Caminhar na natureza. Isso a gente é privilegiado, né? Vocês também têm uma natureza boa aqui. Caminhada, não precisa fazer caminhada que nem ela não, tá? Porque se eu fizesse uma caminhada dessa, eu estava perdida. Porque a minha mãe já falou que eu tenho artrose nos 2 joelhos, por falta de uma nos 2, né? Praticar atos de bondade, caridade. Prestar atenção no que acontece de positivo a cada dia. A gente tem o costume de só prestar atenção no que deu errado, né? Chega em casa, que dia horroroso, porque furou o pneu, caiu o café na minha calça bege, já manchou. A gente lembra de um monte de coisa ruim. E as coisas boas? Será que a gente percebe? Coisa simples. Eu acordei com dor. Tudo bem, estava doendo o joelho, estava doendo as costas, mas eu acordei. Eu tive oportunidade de acordar. Quantas pessoas não acordaram naquele dia? A minha casa está com uma goteira ali. Mas espera aí, só tem goteira se tem teto. Porque se você estiver na rua, não tem goteira nenhuma. Será que a nossa casa é tão ruim? Não tem o autolimpante da casa, mas nós temos nossos braços, nossas pernas. É que a gente não possa limpar a casa toda num dia só? Vamos aos pouquinhos. Consegue, não consegue? Às vezes dói um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se consegue. E se também temos o que limpar. E aquela, você reclama que a pia está cheia de louça? Que bom! É porque você tinha o que cozinhar. Porque se você não tiver o que cozinhar, não vai ter louça nenhuma na sua pia. A gente percebe essas pequenas coisas? Elas passam batido, né? É que nem... Quantas vezes a gente anda numa rua e não percebe as flores? Tem tanta coisa bonita e a gente passa batido. Porque você está tão acostumado a andar naquela pedaço que você nem percebe, né? Atividade física, meditação, entre outras práticas. Todas essas coisas que a gente pode fazer e que vão nos dar uma paz. E essa paz se chama felicidade. A nossa reforma íntima. Quanto mais a gente vai batalhando pela essa reforma íntima, mais felizes nós vamos ser. Allan Kardec fala, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Porque quando a gente alcança o outro, a gente se sente bem. Uma coisa que não é forçada, não pode ser forçada, mas vem o bem-estar da gente. Eu falo assim, principalmente antes, eu sempre chego cedo quando eu vou dar palestra, né? E eu fico assim, ansiosa. Não me parece nada como felicidade. Nem um pouco. Me dá assim, meu Deus. E eu fico pedindo, olha, mentor, peço muita ajuda, né? Para que eu não fale muita bobagem. Mas a sensação boa, quando eu acabei, eu consegui. E isso me traz felicidade. Porque se fosse pela aflição que eu tenho antes, eu não faria.
Então nós temos que batalhar, perseverar. A felicidade não se encontra no egoísmo e nem no orgulho. Todos esses são conhecimentos que a gente sempre escuta no que a gente aprende do Espiritismo. Essa reflexão de Kardec nos convida a pensar o quanto o caminho do bem e do amor por nós e pelo próximo se reflete no estado de felicidade, porque está em concordância perfeita com o maior mandamento ensinado por Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E olha, pessoal, como a si mesmo. Não é só o próximo, é a nossa. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Caridade. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Frase de Mahatma Gandhi. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Goethe é um pensador. Então são frases para se refletir bastante, né? Eu gosto dessa. Cada dia é uma vida inteira. Principalmente porque a gente não sabe quantos dias estaremos por aqui. Nós temos que continuar a nossa jornada, né? A doutrina espírita nos esclarece que o estado interior de maior contentamento e plenitude está em sintonia com o grau de evolução do espírito. Por quê? Porque cada vez que nós progredimos, evoluímos, nós percebemos que tudo é passageiro e transitório. Então não há por que a gente se prender tanto em questões menores, nos problemas, nos sofrimentos, que são passageiros. Nós sabemos que temos a evolução. Nós sabemos, progredimos e que vamos encontrar a total felicidade. Nosso destino é a felicidade. Nós não estamos aqui, vamos parar aqui, né? Então, trabalhar diariamente com coragem, fé e esperança. É acreditar. Mas eu sempre falo que mais do que acreditar é saber. Eu sei que eu sou destinada à felicidade. Eu sei que eu tenho capacidade para ser um dia um ser perfeito. E a nossa felicidade vai começar aos pouquinhos com as coisas que estão próximas. Fé, esperança, gratidão. Esses são os caminhos que vão fazer essa renovação dentro da gente. Fé, esperança e gratidão. Tá. Aí, para encerrar, eu trouxe uma música que eu achei muito bonita e a letra tem tudo a ver com o que a gente espera. Pode?
A Esperança, Flávia Venceslau, no YouTube tem, tá? Eu achei linda, para terminar mesmo, eu achei o encerramento ideal, né? Outra vez acho que fez uma oração que eu pus, mas eu gosto de ter alguma coisinha para fechar. E agora, então, vou fazer o encerramento dessa parte. Primeiramente agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Eu sempre que puder, eu verei. E espero que todos possam ter recebido com amor e carinho, do mesmo jeito que eu procurei trazer. Que recebendo agora essas vibrações do passe, podemos completar esse nosso bem-estar, que sentimos dentro do nosso coração a esperança, o amor e a caridade que todo esse globo terrestre que passa ainda por tantos problemas. Mas nós sabemos que no pouco do dia a dia o mundo está sendo construído. Ele está evoluindo,